Semana passada nós começamos essa pequena série falando sobre os começos, né? A gente está no começo do ano, então todo começo do ano a gente fala sobre começos, né? E porque todo mundo quer começar tudo no começo do ano. Eu contei que lá no Cultural todo mundo faz a matrícula em janeiro, fevereiro, depois disso lascou, né? Porque ninguém quer começar nada no meio do ano ou no final do ano, que é uma bobagem, porque na verdade um dia é igual ao outro, que muda é o nome do dia, né? Mas, enfim, é sempre uma oportunidade da gente parar para pensar, parar para avaliar e recomeçar, né? Mas falei também que você pode fazer isso a cada mês, a cada semana ou a cada dia. Cada dia, quando você desperta, é uma oportunidade de você recomeçar. De qualquer maneira, vamos falar sobre os começos, mas não vamos falar sobre resoluções, que são aquelas promessas que a gente faz e depois não cumpre, né? Quem é que prometeu para si mesmo emagrecer, por exemplo? Quantos ainda estão de dieta, né? Prometi num dia, abandonei no outro. Quantos prometeram para si mesmos economizar, né? O Edson e eu fizemos uma resolução de deixar crescer cabelo, né, Edson? Mas não está funcionando, né? Não, parece que o corpo não está obedecendo, né? Eu falei, não, esse ano eu decido que eu vou voltar a ser cabeludo. Mas falhou, né? Então as resoluções não dão muito certo. Porque as resoluções muitas vezes são decisões baseadas no nosso intelecto, na nossa emoção e tal, mas não necessariamente nas nossas crenças. Então nós continuamos fazendo igual fazíamos antes, porque não mudamos a crença. Nós decidimos, mas não mudamos o que cremos. Então nós agimos de acordo com aquilo que cremos. Essa é a verdade. Então se você come demais porque você crê que pode comer demais. O dia que você começar a crer que realmente você precisa parar de comer demais, você vai parar, né? E assim por diante. Então nós começamos vendo alguns valores, alguns princípios, isso é até engraçado, princípios para os nossos começos, né? Que vão nos ajudar a mudar algumas das nossas crenças, ou melhor, vão nos dar novas crenças que nos ajudem a tomar as decisões corretas ao longo desse ano. Então é isso que a gente está fazendo. Começamos a semana passada vendo com Adão, né? Que Deus, primeira crença, primeiro valor que nós vimos, né? Que Deus nos criou perfeitos, né? Bons, para sermos bons e para andarmos em comunhão com Ele. Então às vezes a gente acha que a gente não serve, que a gente não é bom bastante, que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não consegue. Mas quando você nasceu, Deus olhou para você e falou, você é muito bom, você é muito bom, você é perfeito. O mundo vem tentando te detonar e te fazer menos que perfeito. Mas Deus te fez para ser perfeito. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Nós somos bons. Então a gente precisa começar a agir assim, agir como tal. Então eu posso agir como alguém bom, como alguém perfeito, porque foi assim que Deus me fez. Não estou falando de se tornar arrogante ou presunçoso, não é isso. Mas é você mudar a sua maneira de agir. Não vou mais agir de maneira como um fracassado, como um coitado, como um derrotado. Porque não foi assim que Deus me fez. Deus me fez para ser bom e para andar na presença dEle. Que mais? Lá com Moisés, nós vemos que Deus vê a nossa aflição, ouve o nosso clamor e interfere. Vem ao nosso encontro, socorre, nos tira do cativeiro, nos liberta, né? Depois a gente viu na genealogia de Jesus que Deus redime e usa os piores pecadores. Talvez a sua história não seja das melhores, talvez você tenha coisas no seu passado que te envergonhem, que você tenha vergonha de contar, situações que você não gosta de lembrar. E a boa notícia é, Deus quer te levantar e te usar com toda essa história, com todo esse passado. Não importa o que você fez, tudo se fez novo. Daqui para frente, é tudo novo. Então sim, talvez haja situações que você tenha que lidar. Talvez você precise cura em algumas áreas. Talvez você precise tratar de algumas áreas. Mas independente disso, Deus quer te redimir, Deus quer te levantar, Deus quer te usar, independente de como você viveu até hoje. Então são 3 princípios muito valiosos que vão nos ajudar a caminhar e a tomar decisões certas, tomar decisões melhores. Hoje a gente vai continuar nessa direção, meio que pegando desse ponto, vendo mais 3 começos, vendo mais 3 histórias de começos na Bíblia, que eu creio que tem
muito a ver com a nossa vida. Nós vamos começar com Josué. Josué é uma história muito interessante. E eu não sei se vocês sabem, mas Josué foi o assistente de Moisés, né? Tanto que o texto começa assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. E é engraçado que, mesmo no livro dele, quer dizer, o livro que leva o nome dele, na apresentação dele, eles não falam assim: Josué é um grande guerreiro que derrotou o fulano, derrotou o ciclano, que tomou, né, Jericó. Lembra da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Hey. Ixi, não tem crente velho aqui? Alguém aí? Pô, né? Ó, gente, não me deixe pagar mico sozinho, gente, por favor, vai. Tem que ser mico coletivo, né? Lembraram a música? De novo? Como é que é? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Muito bom. E a segunda parte é melhor ainda, né? Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, 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 né? Mas o livro começa falando, a terceira não é inventar, que eu não lembro. O livro começa falando que Josué era auxiliar de Moisés. Olha só, pô, sacanagem, né? Meu, começa o livro do cara falando, Josué foi um grande guerreiro. Não, auxiliar. Agora vocês imaginem esse povo, eles estão caminhando pelo deserto, saíram do Egito, vocês lembram os perrengues todos que foi a passagem, né? Muitas vezes eles duvidaram, muitas vezes eles questionaram, muitas vezes eles brigaram com Moisés, Deus desceu o fogo, desceu o sarrafo neles. Agora, Moisés, que é o cara que liderou esse povo o caminho todo, Deus fala para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, porque você fez, né, você pisou na bola lá atrás, você não vai entrar. Você vai ver, mas não vai entrar. Então você vai morrer aqui. E aí o povo acho que fica assim: hã? Peraí, como assim? Não, mas Moisés que trouxe a gente até aqui. Agora que o bicho vai pegar, Moisés não vai? Não. Agora quem vai é Josué. Josu quem? Nós não estamos falando de um grupinho aí de 30, 40 pessoas, nós estamos falando de uma civilização, gente. Muita gente. Espera aí, Moisés não vai mais levar a gente? Não, quem vai agora é Josué. Então eu acho assim, primeiro, o povo devia estar muito ressabiado, muito cabreiro. E Josué também não devia estar assim, muito confiante, né? Talvez ele estivesse, mas eu não sei. Imagina, de repente você chegar e falar: ó, não, a partir de agora não é mais ele, agora é você. Você que vai encarar a batalha, você que vai entrar, daqui para frente é você. Uou, peraí, até ontem eu era o auxiliar, agora eu sou o cara. E tinha os outros conselheiros de Moisés. E é interessante que Deus não pega um dos conselheiros, Deus pega Josué. Então tem todo esse contexto de insegurança, de aflição. Talvez ele não se sentindo capacitado, talvez ele não se, mas será que eu estou pronto? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Como a gente muitas vezes se sente, não é? Às vezes a gente sente assim, você é colocado numa posição, você tem uma nova batalha, você tem uma nova luta, você tem um novo desafio, e vem essas dúvidas, ou não, né, Mantovani? Quando você assumiu lá, cara, é uma luta. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Aí Deus começa a falar com ele, e Deus fala algo muito interessante. Ele diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Primeira coisa, prepare-se, tá? Prepare-se agora. Um outro dia a gente fala só sobre isso. Prepare-se agora. Preparar-se agora, não é amanhã, é agora. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Só que esse entre na terra, gente, era a batalha, tá? Não é assim, a terra está lá limpa,
tudo lindo, bonitinho, não tem ninguém. Não, tinha gente vivendo lá. Esse entre na terra significava puxa a espada e parte para o fight. Não é só ir entrando e chegando. E todo lugar que puserem a planta dos seus pés eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha que legal. Como eu estive com Moisés, estarei com você. Deus reitera a sua promessa. A mesma promessa que ele fez para Moisés, ele faz para Josué. Novamente Deus está falando: Josué, fica tranquilo, eu estou vendo que você está aflito, eu estou vendo que você está preocupado, eu estou vendo que você está com medo, mas da mesma maneira que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Então, meu filho, fica de boa, porque eu estou com você, estou contigo e não abro. E ele manda Josué se preparar. Prepare-se. Quando? Quando? Agora. Prepare-se, agora. Porque, de novo, ele não está só assumindo uma liderança, ele está entrando numa batalha. E aqui vem um outro princípio, que um outro dia a gente fala sobre isso também. Quando você assume uma liderança, você entra numa batalha. Toda vez que você assume uma liderança, você entra numa batalha. Quem lidera qualquer coisa aí sabe do que eu estou falando, né? Então ele precisa se preparar. Agora Deus explica como. E aí que vem o ponto de hoje, que é muito interessante. Como que Josué deve se preparar? Como você se prepararia para uma batalha? Vou pegar munição. Primeira coisa que eu penso: cadê minha arma? Né? Cadê minha arma? Cadê minha munição? Naquele tempo, cadê o meu escudo? Cadê minha espada? Vou afiar a espada. Vocês assistiram lá os filmes, né? O Senhor dos Anéis, o Hobbit, vão afiar a espada. Aquele monte de gente preparando a batalha, o que eles estão fazendo? Fabricando espada, fabricando arma, fabricando escudo, fabricando orcs, né? Vamos fabricar um exército. É assim que a gente prepara para a batalha. Parece que Deus pensa diferente, porque Deus fala assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi aos pais deles. Tão somente, ou seja, simplesmente, apenas isso, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não, faz sentido, né? Vou entrar na guerra, eu vou entrar na batalha, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso. Nós vamos lutar. Eu tenho que ser forte, tenho que ser corajoso. Mas não é disso que Deus está falando. Porque Ele continua assim: seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Seja forte. Peraí, Deus, quer dizer, não é para eu ser forte e corajoso para entrar na batalha? Não, é para você ser forte e corajoso para cumprir a lei, para seguir a lei, para ficar firme na palavra. A lei de Moisés, vocês sabem, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. É disso que Deus está falando. Seja forte e corajoso para cumprir aquilo que Moisés escreveu para você. Aquilo que Moisés deixou. Essa é a minha palavra para você. Esse é o meu futuro para você. Seja forte e corajoso para não se desviar dele, para não se desviar daquilo que eu entreguei para você. Porque a batalha, relaxa, a batalha está ganha. Deus não está preocupado com a batalha. Vocês percebem? Deus falando da batalha em algum momento? Seja forte e corajoso. Porque para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Seja bem sucedido, por onde quer que você andar. Você quer ser bem sucedido? A gente procura prosperidade de tudo quanto é jeito que a gente imagina, né? Menos da palavra de Deus. E Deus está falando para Josué, antes dele entrar na batalha: não se preocupe com a batalha, seja forte e corajoso, cumpra a palavra, e você vai ser bem sucedido, aonde quer que você for. Aonde quer que você for. Como assim, Deus? Como assim?
E ele continua, ele fala, ó, tem mais, não cesse de falar desse livro, não pare de falar nele, fale nele o tempo todo. Estou apanhando aqui, porque eu peguei uma capinha nova e ela não tem pezinho. Não pare de falar desse livro, fale disso o tempo todo. Não fale da novela, não fale do Facebook, não fale da política, não fale da porta dos fundos, não fale dessas porcarias, fale disso aqui, e você vai ser bem-sucedido, e tudo que você fizer vai bem. Medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer, pôr em ação tudo que está escrito, não é decorar, gente, é fazer tudo que está escrito. Então você prosperará. Percebem algo estranho aqui, meu? Eles estão para entrar na luta, estão para entrar no fight. Deus não fala de batalha, Deus não fala de cerque, faça assim, faça assado. Há outras ocasiões no Velho Testamento que Deus faz isso, que Deus dá estratégia de luta, estratégia de batalha. Tem várias ocasiões que Deus dá estratégias, mas nesse momento não. Nesse momento crucial, que é a entrada do povo escolhido na terra prometida, Deus só fala do quê? Da palavra. Vocês entendem que esse é o início da nação, é o início do Israel de Deus. E ele não fala de estratégia de batalha, ele fala da palavra, e a importância de ficar firme nela, É como se Deus falasse nas entrelinhas: eu não estou preocupado com a batalha, eu estou preocupado com o futuro de vocês, porque eu sei que a batalha está vencida, mas me preocupo o que vai acontecer depois, se vocês vão se perder, se vocês vão se desviar, se quando as coisas se acalmarem, vocês vão continuar comigo, ou vocês vão me abandonar. Deus sabia o que ia acontecer, porque de fato isso acontece, né? De fato isso acontece. E com a gente é assim também, na hora da luta, na hora da guerra, a gente vai para Deus, a gente pede: ai Senhor, me socorre, Deus fala comigo, me dá um livramento, resolve o meu problema. Aí resolve o problema, você fala assim: bom, agora, esse domingo, não, vou ficar em casa dormindo, porque estou cansado, preciso dar uma descansada, né? Ou não, vou ter um negócio do ministério, não, eu preciso ir no cinema, vou sair com não sei o quê, não, deixa, mas Deus entende, Ele sabe que eu tenho minhas questões aí. Mas na hora da batalha, você está lá, puro fervor. Na hora que passou a batalha, Deus é assim: Deus, a hora que der tempo eu falo com você. Fica aí na prateleira me esperando. É muito interessante, porque a força e a coragem, segundo esse texto, pelo menos da maneira que eu analiso o meu português, e a Marilda pode me ajudar depois se eu estiver errado, mas a minha interpretação do texto do português é que essa força e coragem diz respeito a ter o cuidado de fazer, acho que eu tenho até esse slide, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então precisa força, precisa coragem, força e coragem para fazer o que está aqui. Força e coragem para fazer o que está aqui. Que o Senhor nos dê essa força e essa coragem. E a consequência desse cuidado é ter a prosperidade e ser bem-sucedido. E aí o nosso primeiro princípio de hoje: antes de entrar em qualquer batalha, em qualquer projeto, em qualquer ideia, em qualquer sonho, certifique-se de estar alicerçado, calcado, firmado na palavra de Deus, que é eficaz. E na palavra de Deus para você, entender o projeto de Deus para a sua vida. Aquela história, o cavalo passa selado, você monta, não, você monta se ele for na direção certa, você não pega carona para a direção errada, e tem gente pegando carona para o lado errado. Descubra o que Deus tem para você, qual é o seu chamado, e abrace isso, certifique-se que você está nesse chamado. Essa é a sua maior garantia de sucesso na vida: andar pela palavra, se calcar na palavra. Aí você conhece o resto da história. Josué liderou o povo, entrou na terra prometida, teve sucesso, tal, bacana, joia. Passam-se alguns anos, e aí vem o segundo que eu vou mencionar hoje: Salomão. Davi está prestes a morrer.
Pensa bem, você tem teu filho ali, amado, querido, você está no seu leito de morte, você está quase morrendo, você sabe que você tem alguns minutos. O que você falaria para o teu filho antes de morrer? Ruim pensar assim, né? Quem é pai não gosta de pensar nessas coisas, né? A gente fica assim, nossa, começar a gravar vídeo em casa, lá um monte de vídeo e tal. O que você diria para o seu filho no seu leito de morte? Davi diz o seguinte para Salomão: Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, uou, é isso mesmo que está escrito aí? Tenha coragem, e que mais? Seja macho. Tenha coragem e seja homem. Que mais? Guarde os preceitos do Senhor, o seu Deus. Guarde a palavra do Senhor, andando nos seus caminhos, pondo em prática, guardando os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Volta tudo, perceberam? É igualzinho. Assim, o que vai acontecer? Você será bem. Vou perguntar de novo, alguém aí quer ser bem sucedido em 2020? Tem gente que não quer, hein, pelo jeito. Está bom demais já, né? Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Você percebe, gente, o que lá atrás Deus falou para Josué, agora Davi fala para Salomão. Tenha coragem e seja homem, quer dizer, ache a sua força. Esse seja homem quer dizer, seja forte. É a mesma coisa, ser forte e corajoso, igualzinho. Tenha coragem, seja homem, seja forte. Seja forte. Guarde os preceitos do Senhor, guarde a palavra, assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. O que Davi está falando, meu filho? Antes de qualquer coisa, comece pelo mais importante. Fique firme no Senhor. Firme-se no Senhor. Independente de qual for o seu sonho, o seu projeto, o seu plano, sua ideia, guarde os preceitos do Senhor, não os abandone. O Victor, vocês sabem, está na Alemanha, a gente está morrendo de saudade. Todo dia eu falo com ele, todo dia eu falo para ele, filho, fica firme no Senhor, não se distraia, não se distraia, porque é um projeto maravilhoso, uma coisa grandiosa, é um negócio fantástico, mas eu falo, cara, mais importante de tudo, é você ficar firme no Senhor, porque é Ele quem vai abrir as portas para você, e Deus está abrindo as portas, e Ele já está tocando no Ministério de Louvor de uma igreja lá em Kiel. Olha que legal, hoje é o segundo domingo que Ele vai tocar lá. Ele achou uma igreja lá que ele falou que é igualzinha a missão, que eles chegam, comem, aí tem um louvor, aí tem uma palavra, e falou assim, Papa, é igual a missão era, só o louvor que é meio capenga ainda, mas vai melhorar. Viu, Celso? Diz que eles não gostam de ensaiar. Cadê o Celso? Eles chegam, diz que chega na hora, assim, escolhe as músicas na hora e tal, e vamos ver o que acontece, né? Ele já chegou com o nosso jeitão lá, que aí o pastor já ficou meio assim, mas que o pastor falou que ele é resposta de oração para eles, que eles estavam orando para vir mais músico. Falei, ixi, Deus mandou um músico do Brasil para lá, mandou o Victor para lá. Mas guarde os preceitos do Senhor, independente de onde você estiver, que projeto você está desenvolvendo, o que você vai fazer, você está empolgado, você está animado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Guarde os preceitos do Senhor. Sabe, às vezes eu vejo gente brincando, cristão brincando assim, né, vocês já viram aquela frase, né? What happens in Vegas, stay in Vegas. Não, gente, isso é mentira. É mentira. Não importa onde você está, você ainda é você, e o que você faz te impacta da mesma maneira. Então, aonde você vai, seja o que você fizer, você guarda os preceitos do Senhor. Você está com o Senhor está com você. E aí vocês conhecem o resto da história. Salomão começa a reinar, Deus aparece para ele, oferece qualquer coisa. Salomão pede o que todos nós pediríamos, né? Se Deus aparecesse para você assim, peça qualquer coisa que você quiser e eu te dou agora. É lógico que todos nós iríamos pedir sabedoria, né? Ninguém pensou qualquer outra coisa.
né? Deus dá sabedoria, ele se torna o homem mais sábio do mundo. Foi um negócio espetacular. Ele se torna tão sábio que vem governantes do mundo inteiro ter reuniões com ele, ouvir a sabedoria dele. Os historiadores dizem que até os servos deles escreviam o que ele falava, porque diz que tudo que Salomão falava era cheio de sabedoria, tudo. E a gente tem o livro de Provérbios, né, que é só uma coletânea, uma rápida coletânea, mas os historiadores falam que há mais de 3.000 provérbios de Salomão, na verdade, né? E que não estão no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios, inclusive, não é inteiro escrito por Salomão, tem vários outros autores, né? Mas ele chega à meia-idade, começa a escrever o livro, e quando ele começa o livro de Provérbios, ele já começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para quê? E ele faz uma introdução: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples. Simples é uma maneira politicamente correta de falar aquele que é, né, que tem pouca esperteza, né? E conhecimento e discernimento aos jovens. Viu, jovens? Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E aí vem o nosso segundo princípio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Depois de tudo que Salomão viu e viveu e entendeu e compreendeu, e sendo o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem com o maior número de mulheres do mundo, só eu acho que ele não foi muito sábio, não. Ele escreve o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. Então nós precisamos voltar a temer a Deus. Eu acho que é algo que a gente perdeu, porque nós vivemos na graça, né? Então nós não vivemos mais na era do Deus irado, do Deus que manda fogo, do Deus que abre a terra e tal. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser Deus. Então nós não precisamos temê-lo com medo. Não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus. E respeitar, gente, significa levar em consideração. Considerar a Deus seriamente. Sabe, quando você fala algo para alguém e a pessoa não faz o que você falou, como você se sente? Como você se sente? Respeitado? Gilmar, você fala para os meninos fazer de um jeito, eles fazem de outro, como que você se sente? Pô, então nem aí, né, pro velho? Normal, né? A gente até acostuma, né? Mas como que você se sente? Você é respeitado, desvalorizado. Você se sente temido? Não. A gente faz isso com Deus o tempo todo. A gente desrespeita Deus o tempo todo. A gente desconsidera Deus o tempo todo. Porque Deus está falando: meu querido, é por ali. Você fala: não, Deus, mas eu vou por aqui, que eu sei o que é melhor. Deus está falando: eu tenho isso aqui para você, sabe, igual a mãe que cozinha, faz aquele almoço maravilhoso e coloca na mesa, e o filho olha e fala assim: não quero comer isso. É horrível, né? O que você quer fazer com uma criança assim? Fala: não gosto disso. Eu quero dar uns tapas. Teu filho fizer isso na minha frente, eu vou ferver. Você vai ver eu ficar vermelho na hora. Não vou dar uns tapas porque o filho é teu, mas que eu vou ficar vermelho, eu vou. Se fosse meu, eu levava uns tapas. Mas posso falar uma coisa? A gente faz isso com Deus o tempo todo. Deus coloca um pratão na nossa frente. Está aqui, ó, o banquete que eu tenho para você. E a gente fala assim: não gosto. Quero comer estrume aqui, ó. Quero comer carniça.
E a gente despreza o banquete que está dando, que Deus está dando. Aquela refeição maravilhosa, aquele prato maravilhoso, aquela coisa maravilhosa que Deus fez para mim e para você. E nós não entendemos que o temor do Senhor, que o respeito a Deus, levar Deus em consideração, ouvir, receber, prestar atenção no que Ele está falando, é o princípio de toda a sabedoria. É onde nós começamos a crescer. Se nós não respeitarmos a Deus, se nós não levarmos Deus em consideração, se nós não pararmos para ouvir e receber o que Ele tem para nós, nós nunca vamos sair do lugar. E eu estava assistindo uma série de televisão muito idiota, até parei de assistir, porque esse troço está muito idiota. Em que Deus some, né? E tem um pastor lá, que é um ex-bandido que vira pastor, mas continua meio bandido ainda, e ele recebe a missão de encontrar Deus, que Deus sumiu. Deus não morreu, mas Deus sumiu. E vem uns anjos lá e encarrega o cara de achar Deus. É coisa mais ridícula, né? Coisa de TV, né? Mas o interessante é o seguinte: quando as pessoas descobrem que Deus sumiu, o mundo vai ao caos, porque elas param de ter o filtro que aqueles que tinham um filtro pelo temor, deixam de ter. E aí ela, tipo assim, liberou geral, pode fazer o que quiser, porque Deus não está aí mesmo. Eu não acho que a gente haja assim, mas de certa forma, com menos intensidade, é o que a gente acaba fazendo. Deus está aí, mas Deus é aquele vovozinho, bonzinho, agora a graça, né, Ele não vai bater mais, Deus não tem mais o chicote, Deus não tem mais o chinelo. Do que você apanhava, Jonas? Havaiana? Cinta? Deus não tem mais cinta. Flávio, do que você apanhava? Vara? Deus não tem mais vara. E o Edson apanhava do quê? Vara também? Um porrete. Eu apanhava de escova de cabelo, né, mãe? A mãe tinha uma escova de cabelo de madeira, aquilo doía, que era um inferno, viu? Aquela escovada na bunda assim, dava O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos reaprender, respeitar, conhecer a Deus, reverenciá-lo, não é ter medo. Aí você pode falar: Eli, mas nossa, a pregação tua está inteirinha, Velho Testamento, você esqueceu que nós vivemos na graça? Nós vivemos na graça, nós não precisamos mais disso, estamos na nova aliança, tudo isso é bobeira. Será? Então a gente vai encerrar, já está na hora, com mais um começo, o mais importante começo de todos os começos, que é o começo do ministério de Jesus. Vamos ver como Jesus começa o ministério dele? Então João Batista vem lá batizando o povo, chamando o povo para arrependimento, falando: sua raça de víboras, pecadores, arrependam-se, porque o Messias está voltando, está vindo e tal. Aí o povo vem se arrependendo, piriri, pororó. Jesus vai lá, João não quer batizar Jesus, e Jesus fala: você vai me batizar para que se cumpra não sei o que, vira aquele perrengue lá. João fala: tá bom, beleza, batiza, vem a pomba, o Espírito Santo fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa, imagina se eu ouvir isso de Deus, deve ser algo: esse é meu filho amado em quem eu sinto prazer. Coisa boa, né? Jesus ouve isso de Deus e fala: agora eu estou pronto para quebrar tudo. E aí Jesus vai para o tabernáculo e tal. Jesus vai para o deserto. Lembra, toda liderança traz junto uma batalha. Jesus vai para o deserto. Jesus começa o ministério e vai direto para o deserto. E fica lá 40 dias, jejuando. Pensa, jejuar 40 dias. Aí no deserto o inimigo vem tentá-lo. Vocês conhecem a história, mas vamos passar por ela rapidinho. Então o tentador aproximando-se, disse a Jesus: você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, não contente, continua insistindo e diz: levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: os seus anjos lhe darão ordem em seus respeitos, e eles tentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também
Não põe à prova o Senhor seu Deus. E aí o inimigo tenta a melhor de 3. Agora vai. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está, adore o Senhor teu Deus, preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A gente podia ficar algumas horas falando aqui só sobre esse texto, mas não é o ponto hoje. Só quero destacar um pontinho. Jesus está num perrengue, Jesus está numa batalha, Ele está numa luta, Ele está numa disputa, Ele está num confronto. Como que Ele lida com esse confronto? Como você lida com seus confrontos no dia a dia? Como que nós lidamos com os nossos confrontos? Não precisa falar para mim. Mas como você lida com os seus confrontos? Você usa a sua força, o seu intelecto, a sua perspicácia, a sua dialética. Eu já vi até curso, né? Curso de como vencer discussões. Já viram isso? Tem curso. Como vencer discussões, como você subjugar as pessoas com o seu intelecto, com a sua inteligência. Como que Jesus vence o diabo? Em algum momento ele fala: você sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai? Deixa eu te mostrar quem que é o meu pai aqui. Vou pegar minha carteirinha aqui. Vou pegar aqui o meu distintivo de Deus. Né? Como que Jesus vence Satanás? Como? Com a essa aqui? Essa aqui que a gente não precisa mais ler? Que alguém falou na internet aí que não precisa mais ler, que tanto faz? Jesus vence o inimigo com a palavra. Citando a palavra, falando: está escrito. Está escrito. Em momento algum ele fala: eu acho, eu penso, eu sou. Ele só fala: está escrito. E sapeca. E ele tira os textos de onde? Você sabe de onde vem aqueles textos? Deuteronômio. Lá no comecinho da Bíblia. Aliás, um livro que Jesus deveria entender bem, porque desde pequenininho Jesus conhece a Bíblia. A gente vê lá na narrativa que ele já confrontava os mestres quando ele era criança. E não é porque ele nasceu com um chip, que a Bíblia embutida, não. Pode ter certeza que ele estudou a Bíblia. Jesus estudou a Bíblia. Tá? Ou seja, Jesus, que é Jesus, não apenas conhece a Bíblia, leu a Bíblia, estudou a Bíblia, mas ele usa a Bíblia nos seus confrontos contra os seus inimigos. A Bíblia é o seu recurso, a Bíblia é a sua arma. Não só nessa situação, mas a gente vê depois, várias vezes, com os fariseus, ele usa a Bíblia. Inclusive, ele dá um nó na cabeça dos caras, né? Ele sabe, Jesus, eu gosto muito, um dia eu pensei numa expressão, a gente fala muito de fluência do inglês, fluência no alemão, fluência no italiano. Jesus é fluente na palavra. Nós temos que buscar fluência na palavra, fluência no Evangelho, ou seja, você saber a palavra, você saber usar a palavra. Ele não apenas conhece, ele sabe utilizar, ele sabe o valor que há na palavra, o poder que há na palavra. E tem muita gente por aí falando que não precisa, veja bem, isso aí é legalismo, isso aí não sei o quê. Gente, isso é engano do inimigo dentro da igreja. É o diabo trazendo engano para dentro da igreja e as pessoas estão acreditando, achando que não precisa mais ler a Bíblia porque, assisto aqui no YouTube uma palavrinha. Você precisa conhecer a palavra, porque a hora que chegarem os confrontos na sua vida, e não são poucos, que recurso que você tem? A minha carteirinha? O meu título? O meu diploma? Jesus não usa nada disso.
Jesus usa a palavra. Se Jesus usa a palavra, eu acho que ele deve saber o que ele está fazendo. Acho que ele deve saber o que ele está fazendo. Jesus, desde pequeno, ele estuda a palavra. E ele começa o ministério com 3 coisas que a gente não faz muito mais. Buscando a presença de Deus. Como? Palavra, jejum e oração. Ele vai para o deserto. E ele foca na palavra, no jejum e na oração. Práticas bastante impopulares hoje, né? Mas que a gente precisa retomar. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a palavra tem a resposta para os nossos confrontos. Esse é o nosso terceiro e último princípio para hoje. A palavra tem a resposta. A palavra é eficaz para responder os nossos confrontos. Então, antes de qualquer outra coisa, ele pratica aquilo que Deus falou para Josué, que Davi falou para Salomão, Salomão falou para todos nós através do seu livro. Jesus, ele vai lá e simplesmente põe aquilo em prática. Eu estou na palavra. Como é que aquele cara fala lá no filme? Estou com a força está comigo? Né? Não é assim? Sou um com a força é um comigo. Então, sou um com a palavra é um comigo. Acho que ele tem que ter essa atitude. Sou um com a palavra é uma comigo. Vamos ser um com a palavra. Vamos praticar isso. E isso, que eu sei que está fora de moda, e quando eu falo palavra, jejum e oração, todo mundo se arrepia. Mas, gente, isso não é legalismo, é sabedoria. É sabedoria. É você buscar aquilo que vai fazer melhor para você e que vai te levar a prosperar. Eu acho que muito do que a gente faz falha, porque a gente não faz isso. A gente faz um planejamento estratégico, você faz o business plan, você pensa no marketing, você pensa nisso, naquilo, economia, depois o negócio vai por água abaixo. O que faltou? Palavra, jejum e oração. Princípio do... Como é que é? Temor do Senhor. Princípio da sabedoria. Faltou temor do Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele te dá sabedoria, Ele te instrui, Ele te mostra o caminho, Ele te dá a direção. Isso está faltando. É isso que está faltando. Então não é estudar a palavra, não é estudar a Bíblia, ou você fazer jejum, ou orar por legalismo, gente, mas é assim, eu quero conhecer, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero aprender a respeitar a Deus, eu quero aprender a ouvir a Deus, eu quero mergulhar na sua sabedoria, eu quero colocar o velho homem no lugar dele, no caixão, deixar ele morto lá, não permitir que esse zumbi venha xixericar aqui comigo e falar, eu quero que o Espírito Santo flua através da minha vida, e a sabedoria dele flua através da minha vida, e para isso, eu preciso estar ligado o tempo todo a Deus, eu preciso ser um com Ele. E isso não vai acontecer enquanto eu ficar gastando as minhas noites vendo televisão, assistindo novela ou série, ou vendo porcaria, ou conversando com quem eu não deveria, ou fazendo sei lá o quê. Isso vai acontecer a hora que eu decidir colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Entender o que esses homens estão falando. A palavra precisa estar em primeiro lugar na minha vida. A oração precisa estar em primeiro lugar na minha vida. O meu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Então eu não sei que tipo de decisão você vai precisar tomar hoje. Eu não sei o que você vai ter que fazer. Talvez desligar o celular, talvez abandonar uma rede social, talvez desligar a TV, talvez acordar um pouquinho mais cedo, talvez ir dormir mais cedo. Eu brigo muito com as crianças em casa, falo, vocês estão indo dormir muito tarde. Estão indo dormir muito tarde. Se dorme tarde, você não consegue acordar cedo. Você tem que dormir cedo para acordar cedo. Você perde o seu dia. Mas eu sei que Deus quer nos levar a tomar uma decisão. Eu gosto muito daquela escadinha que o Bill Hybels desenhou, que eu já mostrei para vocês várias vezes, aquela escadinha da fé, lembra? Os passos, os degrauzinhos que a gente dá na fé. Eu creio que Deus quer nos levar a subir um degrau daquele. Mas, como diz a Sandra Becker, não quero falar, mas quem dá o passo é você. Não é Deus. Deus já deu o passo que Ele tinha que dar. Deus já mandou Jesus, Jesus já veio, já morreu por você, já te resgatou, já te levantou, já te fez novo. Agora você dá o passo de conhecer Deus, de entender que essa palavra é viva, é eficaz, e que ela tem a resposta para todos os seus desafios, todas as suas lutas.
mas cabe a você abrir e ler. Deus não vai ler para você. Talvez o carinha do YouVersion leia, mas também não é a mesma coisa, tá? Só ouvir não é igual. Uou! Só ouvir não é igual a ler. Então hoje eu quero fazer o desafio. Sei que eu falei disso semana passada, vou falar de novo, não sei o que eu vou falar semana que vem. Faça um compromisso. Só uma resolução para esse ano. Só uma resolução. Essa única resolução vai mudar a sua vida. Que é estar na presença de Deus, cultivar a presença de Deus, entrar na presença de Deus, entender que Ele tem a resposta. E que se você calcar nele, se você estiver calcado nele, antes de você entrar nas suas lutas, você vai ter a vitória. E você vai ter a prosperidade. E você vai ter coisas e muito mais do que você sequer imaginou. E você, melhor de tudo, você vai ter o Espírito Santo fluindo na tua vida e fazendo diferença em você e através de você. E isso não há preço que pague, não há nada melhor do que isso. Então, faça essa resolução. Vamos orar? Pai, de tudo que a gente quer fazer esse ano, Deus, que esse seja o nosso principal desejo, de estar na Tua presença, de buscar aquilo que o Senhor tem para nós e principalmente buscar conhecer o Senhor e os Seus preceitos e guardá-los e segui-los e respeitá-los, Deus, que a gente aprenda, como Davi falou para Salomão, Deus, a guardar os Seus preceitos, viver de acordo com a Tua vontade, colocar o Senhor em primeiro lugar e assim a gente possa, como consequência, ter sucesso. Em nome de Jesus, Deus, coloque esse desejo profundo nos nossos corações e que todo o resto seja secundário. E que a gente possa começar a partir de hoje a te perseguir cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.